Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, encontra-se a história de uma mulher que foi pega em adultério. Uma história muito conhecida no meio cristão, porém pouco comentada como ela realmente deve ser. E é por isso que eu a escolhi para a nossa meditação de hoje. O apóstolo João, como testemunha ocular desse acontecimento, conta que numa certa ocasião, uma mulher que havia sido infiel à aliança que fez com o seu marido foi descoberta pela lei no seu pecado de adultério e por isso sentenciada à morte. Só que no momento em que a sentença seria executada, algo extraordinário aconteceu. Jesus apareceu bem no meio da história da vida daquela mulher. Esse relato do apóstolo João era e ainda é a exata representação da condição espiritual da humanidade. Não só daquele tempo, mas de todos os tempos, e isso desde Adão e Eva. Capítulo 3 do livro do Gênesis, encontramos Adão e Eva sendo infiéis à aliança que tinha com Deus, quando transgrediram a lei comendo do fruto que o Senhor os havia proibido de comer. Pecado que a lei não só descobriu, mas impôs sobre eles a sua condenação, que era a morte. Sentença essa que passou a ser não só deles, mas de toda a humanidade por herança. Porém, a história não parou por aí, pois na hora da sentença ser aplicada, algo extraordinário aconteceu. A lei foi aplicada, mas foi aplicada por Deus com graça. Deus proveu um sacrifício para que, através dele, o sangue desse sacrifício fosse a paga da dívida que era contra a humanidade. Adão e Eva. Esse ato de Deus foi uma predição do que ele faria por toda a humanidade, por nós. Uma promessa que foi consumada na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. É por essa razão que no capítulo 14, versículo 6, ainda no Evangelho de João, encontramos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá a Deus senão por mim. O que Jesus está dizendo é: eu sou o único caminho que de verdade te fará acessar a vida eterna com Deus. Ele é o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. Jesus é o verdadeiro Evangelho, aquele que nós iniciamos nele, continuamos através do Espírito Santo indo direto para Deus. É por isso, meus amados, que não existe início sem meio e fim, meio sem início e fim sem início e meio. Isso significa que não existe um evangelho no qual eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e não busco me relacionar com Ele. Não existe também querer ter um relacionamento com Jesus sem antes confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E muito menos existirá a eternidade com Deus sem ter passado por todo esse processo da conversão. O Evangelho de Jesus Cristo se resume em negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e segui-lo. Se esse não for o caminho pelo qual você está caminhando, eu sinto muito em te dizer, mas isso não é Evangelho, isso não é Jesus Cristo e muito menos será eternidade com Deus. Não dá mais para ficarmos vivendo um ideal de Evangelho, queridos, no qual buscamos a Deus apenas por respostas ativas da parte dele em relação às nossas necessidades e os nossos problemas. Porque por mais que Deus faça, e essa é a minha fé, que querendo Ele, sendo a vontade dele, Ele faz, tudo que é físico e humano vai passar, mas a única coisa que não passará é a nossa condição espiritual eterna, que vai ter como resultado o caminho pelo qual nós decidimos trilhar nessa vida. Um caminho para a eternidade com Deus ou um caminho para a eternidade sem Deus. Sabe, meus irmãos, Jesus ele não quer apenas ser conhecido por nós através da fé alheia ou apenas da letra de uma Bíblia. Ele quer que nós o conheçamos de verdade, de uma forma íntima e pessoal. Que tenhamos uma vida com Ele, uma vida que no caminho Ele mesmo vai nos ajudando por intermédio do Espírito Santo a nos libertar de tudo aquilo que tenta nos impedir de ter a verdadeira comunhão com Deus aqui e também eternamente. Coisa que o pecado passou a nos privar quando embaralhou a nossa mente, nos escravizando em nossas próprias vontades. O que Jesus nos oferece, meus irmãos, não é meramente físico,
mas é uma vida livre da escravidão do pecado e de seu escravizador, que é Satanás. João 8:24, Jesus diz o seguinte: vocês morrerão nos seus pecados se não acreditarem em mim. Jesus está dizendo: vocês vão viver separados de Deus pela eternidade se não encontrarem a verdadeira liberdade espiritual que está em mim. Eu preciso terminar te dizendo: seja comprometido com Jesus, escute o que Ele está dizendo. A via, meus irmãos, pode ser dolorosa, mas é o que nos fará acessar a eternidade com Deus. O que nos fará acessar a eternidade com Deus não é uma filosofia humana ou religiosa. Não é isso que vai nos manter no caminho até o destino final. A verdade é uma só, e essa verdade se chama Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que em nome de Jesus, essa palavra alcance o teu coração e a tua mente, fazendo em você e por você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer. Se você que me vê e me ouve deseja receber Jesus em sua vida ou se reconciliar com Ele, faça isso agora aí onde você está, porque depois, meus irmãos, pode não haver uma outra oportunidade. Receba um abraço meu e outro do Espírito Santo e seja livre em nome de Jesus para viver uma verdadeira comunhão com Deus aqui e em nome de Jesus também eternamente.